Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Marcos, sou professor de História Geral e hoje a gente vai estar fazendo a resolução de alguns problemas aí do nosso simulado, tá bom? Gente, antes de mais nada, eu queria convidar vocês a participar aí da minha sala de aula, do meu Google Classroom, tá bom? Então, para você ainda que não está participando, é só você escanear esse código aqui, tá bom? Que você já vai estar adentrando, tá? Se o seu celular não conseguir escanear o código, você pode estar escrevendo isso aqui, tá? Que é a senha. Aí você já vai estar entrando também, tá? Lá tem muitos conteúdos, tá bom? É muito importante que você entre, tá ok? Então vamos lá, sem mais delongas. Vamos lá para a nossa primeira questão. Localizada em uma região cercada de montanhas e desertos, a Mesopotâmia, atualmente parte do Iraque e da Síria, foi uma das regiões mais prósperas da Antiguidade Oriental, graças à abundância de água encontrada em seus domínios. Gente, eu falei muito disso na sala de aula, vocês lembram? O que significa Mesopotâmia? Terra entre rios. E a gente está falando do quê? Das primeiras civilizações, certo? Então a água é muito importante nesse momento, tá bom? Vamos lá. Essa região faz parte do Crescente Fértil e se localiza entre dois rios grandes, que são o Tigres e o Eufrates. O nome da região vem do grego e significa terra entre rios, como eu disse. Tá ok? Sobre características e organização social desses povos mesopotâmicos da antiguidade, é correto afirmar. Vamos lá, letra A. Valorizavam muito a democracia, as manifestações artísticas e a filosofia. Letra B. Eram monoteístas, não consideravam a figura do rei divina ou superior. Letra C. Os povos da Mesopotâmia eram politeístas e acreditavam que a produção agrícola pertencia aos deuses e cabia aos reis coordenar o armazenamento e a distribuição. Letra D. Muitos povos se estabeleceram na região, como os persas, babilônios e sumérios. Porém, nenhum conseguiu consolidar seu poder, isso é verdade? E letra E, os povos da Mesopotâmia antiga eram, de modo geral, caçadores e coletores, nômades, que estavam sempre se deslocando. Gente, essa questão aqui é do nosso tema Primeiras Civilizações, tá? Na verdade, pré-história e primeiras civilizações. Lembra que eu falei para vocês como estudar a primeira civilização, como estudar a pré-história? Vamos lá, só para a gente relembrar. Primeiro, pré-história. Para você entender as primeiras civilizações, você precisa entender o que aconteceu antes, tá? Tudo tem um começo, um meio e um fim. E como funciona a pré-história? Como era dividida? Primeiro, em dois períodos, tá? Período paleolítico, período neolítico. Professor, quais são as características principais do período paleolítico? Lembra lá, os humanos são caçadores e coletores. Que estilo de vida é esse? Estilo de vida nômade. Pronto. Tá vendo? É bem simples, tá? Então, no início do tempo, há milhões de anos atrás, os humanos eram nômades, caçadores e coletores, estavam sempre se locomovendo, tá bom? Não tínhamos agricultura, não tínhamos ainda as formações das primeiras aldeias. Tá, e quando esse período acaba, segundo os historiadores, tá bom? Esse período acaba a partir do momento que o ser humano começa a se sedentarizar. Quando é isso? No período neolítico, tá bom? Então, de certa forma, né? Talvez ali em algum momento, algum humano comendo alguma fruta, tá? Ele vai perceber que ele jogava a semente em algum lugar, nascia as frutas ali. Então ele começa a pensar, poxa, acho que a gente tem que parar de se locomover. Por que a gente não começa a formar algumas aldeias, né? Por que a gente não começa a se estabilizar? Então vamos ter as primeiras criações de animais, tá bom? Os primeiros rebanhos, tá? As primeiras plantações, as primeiras colheitas. E esse é o período neolítico. Mas professor, quando esse período acaba? Segundo a nossa cronologia, mais uma vez. Esse período acaba com o surgimento da escrita, tá bom? Então, quando surge a escrita, a pré-história acaba, tá bom? E onde vai surgir a escrita? Na Mesopotâmia, certo? Com os povos sumérios. Então, a gente chegou aonde a gente queria. Agora, vamos analisar essa questão de novo. Vou ler com vocês. E para você aí que não teve tempo de fazer o simulado, que ainda não fez essa questão, convido você a dar uma pausa no vídeo, escolher alguma alternativa e responder, né? Para ser uma coisa legal. Vamos lá, gente. Letra A. Valorizavam muito a democracia, as manifestações artísticas e a filosofia. Os povos mesopotâmicos faziam isso? Não, gente, nem faz sentido. O conceito de democracia, ele só vai nascer na Grécia Antiga com os atenienses, entendeu? Nessa época não, tá bom? Então, letra A não, tá? Letra B. Eram monoteístas, não consideravam a figura do rei divino ou superior. Isso tá certo? Não, galera. Lembra que eu falei para vocês em sala de aula que a maioria, eu não falo todas porque não é certo falar todos, você generalizar, mas a maioria dessas civilizações, desses povos, eram politeístas, entendeu? E eles viam o rei, eles viam o soberano como uma divindade, entendeu? Então não, a letra B também não é, tá? Letra C. Os povos da Mesopotâmia eram politeístas e acreditavam que a produção agrícola pertencia aos deuses
e cabia aos reis coordenar o armazenamento e a distribuição. Exatamente, galera, letra C, tá? Exatamente. Mas vamos só dar uma olhadinha nas outras, tá? D. Muitos povos se estabeleceram na região, como os persas e babilônios e sumérios. Isso é verdade? Sim. Esses povos se estabeleceram na região da Mesopotâmia, tá bom? Assim como Alexandre o Grande também, tá? Porém, nenhum conseguiu consolidar seu poder. Isso é verdade? Não, gente. Os babilônicos vão consolidar seu poder. Os persas vão formar um império. Então, como que não conseguiram consolidar seu poder? Então, não está certo, tá? E letra E, os povos da Mesopotâmia antiga eram, de modo geral, caçadores e coletores, nômades que estavam sempre se deslocando. Não tem nada a ver. Essas características são do período paleolítico da pré-história, tá bom? Então aí você vai marcar a certa, tá? A letra C. Gente, eu sempre faço o seguinte, no primeiro eu coloco as alternativas, tá? E no segundo eu coloco as respostas e também o porquê de não ser aquela alternativa, entendeu? E por que eu faço isso? Porque muitos alunos não vão ter tempo, né, de assistir essa aula, eles trabalham, eles estudam, né, estão cansados. Então isso aqui eu vou colocar lá no Google Class, por isso que é muito importante você acessar, tá? Porque, olha, professor, não tive tempo. Você vem aqui e olha, porque tá muito bem explicativo, tá bom? Algumas eu vou ler aqui, outras não, tá? Como eu já expliquei bastante essa questão, eu não vou ler. Mas você aí em casa pode pausar o vídeo e ler com tranquilamente, tá bom? Vamos lá para a próxima questão. Os gregos sempre exercem grande fascínio por causa do desenvolvimento das artes, da filosofia, da política e de tantas outras áreas do conhecimento e por terem contribuído com base da cultura ocidental. Gente, quando fala os gregos, artes e filosofia, a gente está falando sobre os atenienses, tá bom? Lembrem bem o que eu falei em sala de aula. A sociedade grega é uma sociedade dividida por polis, tá? Então nós vamos ter várias polis sendo as principais. A Esparta, né, a de Esparta, e a de Atenas. Então a gente tem que se atentar a isso, tá bom? O termo Grécia é uma tradução latina da palavra grega Hélade. Por isso, os gregos se autodominavam helenos. Além disso, vale destacar que o território do atual país Grécia, situado na Península Balcânica, é apenas um pedaço do espaço ocupado por pessoas que falavam a língua grega na antiguidade. Vamos lá. 1. As principais polis foram Esparta e Atenas. Mesmo com suas características diferentes, sempre trabalharam juntos para formar um povo grego unido. E aí, isso aí é verdade, gente? 2. Em Esparta, na hipótese de um menino ter alguma deficiência física, era sacrificado. Atirado do alto do Monte Tágito, se fosse fisicamente perfeito, o menino era levado aos 7 anos pelo Estado, à escola militar, onde desenvolvia suas habilidades de soldado. 3. Os atenienses valorizavam grandemente a arte e a literatura, o que transformou Atenas no centro cultural da Grécia e o berço da filosofia ocidental e da democracia. E aí, quais afirmações estão corretas? Gente, vamos lá, só para me falar um pouquinho sobre a Grécia Antiga e como estudar, tá? Como eu falei em sala de aula, você precisa entender o começo, o meio e o fim. Então, professor, eu quero estudar sobre a Grécia Antiga, como que eu faço? Primeiro você tem que entender como vão se formar esses povos, entendeu? Exemplo, vamos dar um exemplo, os espartanos, tá? Eles eram os antigos dórios, eles vão chegar na ilha de Creta e vão se estabelecer ali por um momento, tá bom? Professor, os espartanos sempre se preocuparam muito com sua área militar? Sim, desde quando eles eram os povos dórios. Então eles vão chegar ali, vão encontrar outros gregos, os aqueus, os jônicos, e eles vão expulsar, eles vão escravizar, tá bom? Então essa é a formação do povo espartano, tá vendo? Então você precisa de um começo, você precisa de um meio. E qual será o fim? O fim é a guerra do Peloponeso, entendeu? Entre Esparta e Atenas. Até sem querer falei um pouco da resposta, tá bom? Mas vamos lá, vamos analisar a questão aqui certinho, tá bom? Vamos ler de novo, prestem atenção. As principais polis foram Esparta e Atenas. Isso é verdade? Sim, é verdade, tá bom? Mesmo com suas características diferentes, sempre trabalharam juntas para formar um povo grego unido. Isso é verdade? Não, gente, claro que não. Os gregos nem eram unidos assim. E Esparta vai destruir Atenas no final. Eles vão entrar em guerra, tá? Como a guerra do Peloponeso. Eles vão lutar junto contra os persas em algum momento? Vão. Em algum momento, os persas vão se deslocar para a Europa e eles vão unir forças, entendeu? Por conta de uma força maior, tá? Mas eles nem sempre vão estar unidos, tá bom? Então essa alternativa não está correta, tá bom? 2. Em Esparta, na hipótese de um menino ter alguma deficiência física, era sacrificado, atirado do alto do Monte Tágito. Se fosse fisicamente perfeito, o menino era levado aos 7 anos pelo Estado, à escola militar, onde desenvolvia sua habilidade de soldado. Isso é verdade? Sim, isso é verdade, gente. E todo menino era levado, tá? Não importa se você era filho de um rei poderoso, não importa de quem você era filho. Aos 7 anos, todo espartano tinha que fazer seu treinamento militar, tá bom? Essa era a questão, tá?
E 3, os atenienses valorizavam grandemente a arte e a literatura, o que transformou Atenas no centro cultural da Grécia e o berço da filosofia ocidental e da democracia. Isso é verdade? Sim, gente, é verdade. Mas quando a gente fala de democracia, a gente tem que ficar atento, tá bom? Porque a democracia ateniense é muito diferente do conceito de democracia que nós temos hoje, tá bom? Por quê, professor? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Na democracia ateniense, quem participava da vida política eram homens acima de 21 anos de idade que já haviam feito o seu serviço militar por pelo menos 2 anos. Só eles, tá bom? Professor, mulher não participava da vida política? Não. Crianças, não. Estrangeiros, não. Escravos, nem pensar, entendeu? Então é uma democracia ali bem diferente da nossa. Então temos que se atentar a isso, tá bom? Então, gente, tá aí, já dei a resposta para vocês, tá bom? Mais uma vez está aqui, para quem quiser dar uma lida aqui, tá bom? Para ver por que de não ser ou por que de ser a resposta, tá bom? Eu convido vocês aí, tá? Vamos para a próxima questão aqui, tá? As histórias sobre os romanos na antiguidade fazem parte da nossa cultura. Estão em filmes e séries inspirados em acontecimentos e personagens romanos, como Nero e Júlio César, e prática, como luta de gladiadores. Gente, a gente vê o tempo todo. Se você abrir a Netflix, vai ter inúmeras séries sobre Roma antiga. Vai ter várias séries sobre os gladiadores, entendeu? Então Roma está no nosso imaginário, certo? Vamos lá. De acordo com o mito, a história romana começou quando 2 irmãos, Rômulo e Remo, foram abandonados e acolhidos por uma loba. Eles teriam sido os fundadores da cidade de Roma em 753 a.C. Os irmãos acabaram entrando em uma disputa pelo poder que resultou na morte de Remo e no reconhecimento de Rômulo como o primeiro rei da cidade. Gente, isso aqui é uma mitologia, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, né? Mas segundo a mitologia, os 2 gêmeos eles foram acolhidos por um fazendeiro, certo? E aí eles foram amamentados por uma loba, tá? Depois, quando eles cresceram, eles vão fundar Roma ali, mas eles vão ter um desacerto, uma certa peleja ali, tá? E Rômulo vai matar Remo, tá? E vai ser o primeiro rei da Roma antiga, da nossa Roma, ainda monarquia, tá bom? Isso é verdade? Isso aconteceu? A gente não sabe muito, tá bom? Pode ter sim acontecido, mas é a mitologia, tá? E mesmo assim ainda é importante, tá bom? Vamos lá. Em relação às características e fatos ocorridos na sociedade romana antiga, responda V para verdadeiro e F para falso. Vamos lá. Os romanos eram politeístas e sua mitologia era similar à grega, com mudanças de nomes dos deuses e incorporação das novas divindades? Isso é verdade? Assim como na Grécia Antiga, as mulheres, na maioria dos casos, não tinham acesso à vida política, e sua função na sociedade estava ligada à vida doméstica e aos cuidados com a família. A escravidão romana acaba com o fim da República. O primeiro imperador Otávio, em 27 a.C., decidiu abolir a escravidão, por ser um homem que se preocupava com a igualdade social. A Pax Romana, iniciada por Augusto Otávio, se caracterizou pela redução das guerras e conquistas, a assimilação dos povos dominados, organização administrativa das possessões e imposição do latim como língua oficial. Dessa forma, houve a romanização do império e uma relativa estabilidade. E aí, galera, o que vocês marcaram aí? Vamos lá, só para me explicar um pouquinho sobre como estudar sobre Roma. Gente, mais uma vez, começo, meio e fim, tá? Como vai se formar Roma? Na Península Itálica, vai ser lá, né? É uma mistura de vários povos, né? Tendo na frente os povos etruscos, como eu expliquei para vocês em sala de aula, mas nós vamos ter gregos também. Lembra que eu falei agorinha que os espartanos eles vão colocar bastante gregos para correr? Muitos desses gregos vão parar lá, na cidade de Roma, eles vão estar fugindo, entendeu? Então Roma é uma mistura de povos, para vocês entenderem, tá bom? Então a gente tem 3 períodos importantes em Roma Antiga. Qual que é o primeiro deles? Monarquia. Sim, Roma vai nascer como uma monarquia, tá bom? O último rei da monarquia vai ser Tarquínio, o Soberbo, que vai ser derrubado pelo Senado, tá bom? O Senado, juntamente com os plebeus, vão lá e vão derrubar Tarquínio, tá? Vão falar, a gente não quer mais rei e vamos formar uma república, certo? E a república é o período mais importante ao se estudar Roma Antiga, tá bom? É o período mais extenso, é o período que Roma mais se estende, tá bom? E mais domina. Tá? Então, república é muito importante. Professor, não é um império? Não, não é um império. O período mais importante é a república, tá bom? E aí, em 27 a.C., nós vamos ter o primeiro imperador, Otaviano. Peraí, professor, mas no livro lá está Augusto. Professor, eu pesquisei aqui no Google, no livro lá está Júlio César, o primeiro imperador. Gente, prestem atenção. Otávio era o nome dele. Augusto é título, Júlio César é título, tá bom? Então, esses 3 são a mesma pessoa, tá bom? Então vamos lá. Então a gente vai estudar a monarquia, tá?
A gente vai estudar a República. O que vai ter? As principais coisas que vão acontecer na República. Os triunviratos. Professor, o que significa esses nomes? O que significa triunvirato? Triunvirato é poder dividido para 3. Nós vamos ter 2 triunviratos na República. O que vai ser isso? Roma está muito grande, Roma está muito extensa, a gente divide o poder ali. Então nós vamos ter os primeiros 3 generais no primeiro triunvirato, né? Que vão começar a lutar entre si. Quem que vai sair vencedor? O famoso Júlio César. Esse sim é nome, tá? Depois ele vai virar um título, mas até o momento é o nome, Júlio César, tá? Ele vai ser vencedor. O que vai acontecer com Júlio César? Ele vai começar a fazer as coisas ali para ele, tá bom? Ele vai começar a ajudar os plebeus. O que o Senado vai fazer? Vai matar Júlio César. Vocês conhecem essa história, não conhecem? O Senado vai convidar ali Júlio César para uma reunião, tá? Júlio César chegando ali, cada senador vai arrancar uma faca e vai esfaquear Júlio César. E é daí que vem aquela frase que você tenho certeza que vocês já ouviram, que é até tu, Brutus. Por que até tu, Brutus? Porque César vai ver um garoto ali que era considerado como seu filho, tá bom? E esse garoto vai esfaqueá-lo também. E ele vai olhar e vai falar, poxa, até você, né, que eu considerava meu grande amigo, meu grande filho, tá bom? Então aí acaba o primeiro triunvirato. Professor, e o segundo triunvirato? Sim, acabou o primeiro, a gente vai ter o segundo. O poder vai ser dividido para 3 de novo. E agora a gente vai ter outros 3 generais à frente, que vai ser Lépito, Otaviano e Marco Antônio, tá bom? A mesma questão de novo, galera. Eles vão começar a se matar, a lutar entre si, só que dessa vez quem vai sair vitorioso vai ser Otaviano, tá bom? E Otávio, em 27 a.C., vai ser o único a sobreviver. Ele vai matar Marco Antônio, ele vai matar Lépido, tá bom? E aí ele vai se tornar o primeiro imperador de Roma, tá? Viu aí? É bem simples, é bem fácil estudar, tá bom? Então assim, você tem que acessar o Google Classroom lá, cara. Ver os vídeos, tá bom? Eu tenho bastante mapa mental lá, então não esquece de acessar, tá bom? Agora vamos analisar a questão aqui, galera, que eu acho que eu até respondi aqui falando demais. Os romanos eram politeístas e sua mitologia era similar à grega, com mudanças de nome dos deuses e incorporação das divindades. Isso é verdade? Sim, galera. A mitologia romana e a mitologia grega são muito parecidas, só muda os nomes, entendeu? Então Zeus vai ser Júpiter, tá? Então alguns vai ser Saturno, Plutão, então os nomes só vão mudar, tá? Na mitologia grega a gente vai ter Zeus, a gente vai ter Hades, a gente vai ter Ares, Poseidon, e na mitologia romana os mesmos deuses só com outros nomes, tá bom? Então é verdadeiro, tá? Assim como na Grécia Antiga, as mulheres, na maioria dos casos, não tinham acesso à vida política e sua função na sociedade estava ligada à vida doméstica e aos cuidados com a família, verdadeira, a mulher não tinha nenhum direito nesse momento e estava sim ligada à vida doméstica, infelizmente, tá bom? Vamos lá. A escravidão romana acaba com o fim da República. O primeiro imperador Otávio, em 27 a.C., decidiu abolir a escravidão por ser um homem que se preocupava com a igualdade social. É isso mesmo, galera? Não. Tá? A escravidão nunca foi abolida em Roma. Tá? Roma é uma sociedade escravocrata, entendeu? Ela sobrevive da escravidão. Tá? Então, não, isso não aconteceu. Otávio não fez isso, tá bom? Vamos lá. A Pax Romana, iniciada por Augusto Otávio, se caracterizou pela redução das guerras de conquista, assimilação dos povos dominados, organização administrativa das possessões e imposição do latim como língua oficial. Dessa forma, houve a romanização do império e uma relativa estabilidade. Isso aconteceu, galera? Sim, aconteceu. Temos o período de Pax Romano que vai perdurar por 200 anos, tá bom? Nós não vamos ter o que falaram aqui agora sobre acabar com a escravidão. Isso não aconteceu. Mas sim, vai ser um período de relativa paz. E por que vai ter essa paz, professor? Porque Otávio, quando ele assumir como imperador, ele vai olhar e vai falar, poxa, esse império está muito grande. A gente tem que parar de ficar conquistando e começar a cuidar um pouquinho do nosso povo, entendeu? Então ele vai olhar para os romanos por um momento, entendeu? Então sim, vai ter um período de relativa paz, tá bom? Então é isso, galera. Vamos para a próxima questão aqui. Tá aqui depois para vocês lerem, tá bom? Vamos lá. Durante o século IV, os povos germânicos foram gradativamente atraídos pela disponibilidade de terras férteis e o clima ameno das possessões romanas. Paralelamente, essas populações também sofriam com a pressão militar exercida pelos hunos, habilidosos guerreiros mongóis que forçavam a entrada dos germânicos no Império Romano. Gente, eu falei bastante para vocês sobre os hunos, tá bom? Lembra que eu falei para você, quando a gente fala de povos germânicos, povo bárbaro, a gente não está falando de um povo unificado, são fragmentados, são vários povos ali. E os povos hunos eram um povo muito violento, eles atacavam todo mundo, entendeu? Eles vão atacar os francos, eles vão atacar os visigodos, os ostrogodos, e vão atacar Roma também. Então os hunos não se davam bem com ninguém, tá bom? Então muitos desses germânicos, desses povos bárbaros, eles estavam entrando no Império Romano, não porque eles queriam, mas porque eles estavam fugindo dos hunos, tá bom? Vamos dar continuidade aqui à leitura.
Naquele período, os romanos tinham o costume de chamar esses invasores estrangeiros de bárbaros. Galera, só para vocês entenderem, bárbaros não era porque eles eram bárbaros, bárbaros mesmo, como o conceito da palavra. Para os romanos, bárbaros era todo aquele que não falava o latim, entendeu? Então, se você não é romano, você é bárbaro. Simples, tá bom? Então, não era bárbaros exatamente, tá bom? Essa palavra de origem grega era genericamente destinada a todo aquele que não tinha capacidade de assimilar a língua e os costumes romanos, como eu falei. Tá bom? Levando em consideração toda a abordagem feita em sala de aula sobre os povos germânicos, assinale a alternativa incorreta. Gente, é por isso que é importante ler e é por isso que eu coloquei até em letra maiúscula na provinha de vocês, tá? Assinale a alternativa incorreta, tá bom? Prestem atenção, vamos lá. Letra A. Os povos germânicos habitavam ao norte da Europa, onde hoje estão localizados países como Alemanha, Áustria, Dinamarca, Noruega, Suécia, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido e parte da França. Letra B. Alguns germânicos eram contratados para realizar a guarda pessoal dos imperadores. Ao mesmo tempo, os povos que habitavam a fronteira foram reconhecidos como federados, tendo a função de evitar que outros povos estrangeiros adentrassem aos domínios romanos. Letra C. No ano de 476, os Érulos, comandados pelos reis Odóraco, depuseram Rômulo Augusto, o último imperador do Império Romano do Ocidente. Após a queda do Império Romano, outro foi fundado, o Império Germânico, liderado pelos visigodos e hunos. Letra D. A religião dos povos germânicos era politeísta, com uma série de deuses e deusas que governavam diferentes aspectos da vida. Eles acreditavam que os deuses podiam influenciar o mundo natural e ajudar ou prejudicar os seres humanos. Os hunos foram responsáveis por várias invasões na Europa Ocidental, incluindo a invasão do Império Romano. E aí, galera, qual que vocês marcaram aí nessa questão? Essa aqui é uma questão de nível fácil, entendeu? Até porque você identificar a questão incorreta é bem tranquilo, tá bom? Então, dessa vez eu vou só mostrar para vocês a questão incorreta, porque, como eu disse para vocês, está bem fácil essa questão, que é a letra C. Mas por quê? Prestem atenção, ó, vamos ler aqui. No ano de 476, os Érulos, comandados pelo rei Odóraco, depuseram Rômulo Augusto, o último imperador do Império Romano do Ocidente. Isso é verdade, galera? Sim, isso é verdade. O Império cai em 400... Opa, peraí, deixa eu falar direito. O Império Ocidental, ele cai em 476. Vamos lembrar que o Império Romano Oriental ainda continua, tá bom? Vai cair só o Império do Ocidente. Então isso é verdade, tá bom? Até aqui é verdade. Mas vamos continuar lendo aqui. Após a queda do Império Romano, outro foi fundado, o Império Germânico, liderado pelos visigodos e hunos. Peraí, como assim? Eu acabei de falar aqui que os hunos perseguiam os outros povos, que eles não se davam bem. Que império é esse, Império Germânico, que foi fundado? Tá bom? Então não, isso não é verdade. Até a metade da questão sim, mas depois não. Nenhum império foi fundado depois. Se a gente fosse falar de algum império, considerar algum império, a gente poderia falar sobre o Império dos Francos, tá? Com Carlos Magno, mas bem lá na frente. E mesmo assim, em questão de extensão, em questão de poder, nem chega perto do Império Romano, tá? Então vai ter uma unificação ali pelos francos, tá? A partir de Clovis, a partir de Carlos Magno ali, mas não nessa extensão, tá? Então a questão aqui, a letra C, é bem facinho essa aqui, tá bom? Vamos lá, dando continuidade. Ok, vamos para cá, para a última questão, tá bom? O Código de Hammurabi foi o primeiro código de leis da história e vigorou na Mesopotâmia, quando Hammurabi governou o primeiro Império Babilônico, entre 1792 e 1750 a.C. Esse código se baseava na Lei do Talhão, que punia um criminoso de forma semelhante ao crime cometido, ou seja, olho por olho, dente por dente. Aí aqui a gente, na foto aqui, vocês vão ver aqui o Código de Hammurabi, tá? Nessa pedra aqui, que está até hoje no Museu de Paris, lá, né? Se eu não me engano, no Museu de Louvre, tá bom? Essa pedra aqui tem quase 2 metros de tamanho, tá? Com os códigos de Hammurabi, tá bom? Vamos lá. Quando Hammurabi criou essas leis, qual era seu objetivo? Então, qual era o objetivo desse soberano? Por que ele criou essas leis, tá? O nosso primeiro conjunto de leis aí. Vamos lá. A. Consolidar seu poder e manter o controle da população? Era isso que ele queria? B. Ajudar os mais pobres, criando uma sociedade igualitária? C. Formar uma democracia, começando por leis que se estendiam a todos os cidadãos. D. Punir apenas os cidadãos sumérios, pois as leis não se aplicavam aos babilônicos. E E. Nenhuma das alternativas. Gente, para a gente estudar a Babilônia, a gente tem que entender a Mesopotâmia, tá bom? Nós temos que entender os povos que se estabeleceram lá, tá?
nós vamos ter os povos acádios, nós vamos ter os povos sumérios, tá? Com a escrita cuneiforme, muito importante. Os povos sumérios são muito importantes para aprender sobre primeiras civilizações, tá? Eles trouxeram a primeira escrita do mundo, que a gente conhece. Professor, não é o hieróglifos dos egípcios? Não. É a cuneiforme dos povos sumérios, tá bom? E os babilônios, eles vêm depois, eles dominam os povos sumérios e vão se estabelecer ali na região da Mesopotâmia, tá bom? E esses babilônios, esses reis, o mais importante é o Hammurabi, tá bom? Depois a gente vai ter um segundo reinado da Babilônia, e aí o principal rei vai ser Nabucodonosor, tá bom? Com os jardins suspensos, entendeu? Com toda a sua luxúria, certo? Mas não, nesse momento estamos falando de Hammurabi. Então vamos lá, vamos analisar a questão aqui. Letra A. Consolidar e manter o controle da população? Era isso que Hammurabi queria? Sim, galera, tá bem óbvio, tá bem fácil essa questão. É claro que ele queria consolidar seu poder. Hammurabi não trouxe essas leis para trazer uma igualdade para o seu povo. Vamos lá, vamos só mentalizar aqui um pouquinho sobre a Babilônia. Imagina, galera, Babilônia era um lugar muito lindo, entendeu? Como eu disse, tinha água lá, então tudo era legal lá. Então muitos outros povos iam para lá, entendeu? Então a gente vai ter povos acádios, povos sumérios, povos persas, entendeu? E não visitar essa cidade. E se a gente está falando de vários povos, a gente também está falando que vários povos têm várias crenças. Cada um era politeísta. Então eles se desentendiam ali o tempo todo, entendeu? Então o Hammurabi ele vai criar essas leis para ter um controle, para consolidar seu poder. Ele vai ver e falar, oh, peraí, eu preciso controlar isso, eu sou o rei aqui, tá bom? Então tá bem óbvio, tá bem fácil, tá? Letra B, vamos lá, vamos só para a gente dar continuidade, né? Ajudar os mais pobres criando uma sociedade igualitária? Não, como eu falei, não tinha. Gente, esses reis soberanos das civilizações antigas, quase nenhum tinha essa ideia, tá bom? Ninguém queria ajudar os pobres, tá? C. Formar uma democracia começando por leis que se estendiam a todo cidadão. Eu falei para vocês agora, o conceito de democracia, ele nasce em Atenas, e mesmo assim é um conceito bem diferente do que a gente entende. Então não também, tá? D. Punir apenas os cidadãos sumérios, pois as leis não se aplicavam aos babilônios? Não, também, tá? As leis aplicavam sim a todos os babilônios. Lógico que quem tinha mais poder, né, quem tinha mais status, o peso era um pouquinho diferente, tá bom? Mas sim, as leis foram criadas para todos os cidadãos, tá? Todos que habitavam ali na Babilônia, tá bom? Então eu coloquei aqui para vocês darem uma olhadinha aqui, leiam com calma, tá? Eu coloquei bastante coisa lá no Google Classroom, não deixem de acessar, tá bom? É muito importante, tem vídeo, tem filme, tem quiz, tá bom? Então é uma coisinha bem legal, bem descontraída, tá? Para vocês entrarem, tá bom? Bom, gente, foi isso, essa foi a nossa aula. Obrigado a todos, foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima!